Escritura de 1 João, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos nos colocar de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Provavelmente leremos os primeiros 3 versículos. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne... Deixa eu ler novamente esse verso 3. Verso 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos aqui. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E o verso 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. E nesse instante, vamos então dar sequência, dar continuidade a este culto. E que Deus acrescente suas bênçãos, dando-nos a unção para então adentrarmos para esse texto, para essas escrituras, sem colocar nossa própria mente, mas que a mente de Cristo nos guie através dessas escrituras. Que Deus vos abençoe. Vamos ter uma palavra de oração e logo a seguir vocês poderão assentar-se. Amado e bendito Deus, obrigado, Jesus, pela leitura desta palavra. Senhor, sabemos que pelo mundo afora há muitas pessoas, muitas congregações, onde estão lendo esta mesma escritura e outras escrituras também, outras passagens. Mas, meu Deus, nada acontecerá, nada mudará se o Senhor não vir e revelar para nós a mensagem que Tu estás transmitindo através destas palavras lidas. Ó Deus, pedimos então que o Senhor venha nos ajudar, mostrando, partindo o pão da vida para nós nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Estamos aqui nesse primeiro culto, neste salão, nessa sala de cultos, aqui neste endereço. Temos trabalhado com afinco, para tomar posse, deste lugar. É um lugar que já é nosso, mas mesmo aquilo que é nosso por direito, nós temos que lutar. O profeta Mombrana diz que nós temos que provar para o inimigo cada polegada ou cada milímetro quadrado ou cúbico da nossa vitória. Como queira. Satanás é um poceiro precário. O que é isso? A bênção é nossa, a bênção é dos filhos de Deus. Mas muitas das vezes, mesmo sendo sua, a cura, a libertação, qualquer que seja a bênção, o inimigo está em posse dessa bênção de maneira precária. Esse termo precário quer dizer que ele não tem documentos provando que essa bênção é dele. Então a bênção é nossa, porque nós temos o documento dessa bênção. Já vou mostrar isso aqui na mensagem. Isso mexeu muito comigo. Eu gostei demais ao ler. Eu creio que é na mensagem, isso, perguntas e respostas. Isso mesmo. Isso mesmo. Estarei lendo daqui a pouco um trechinho. Eu gostei muito quando o profeta diz que você vai possuindo as suas bênçãos, vai possuindo. E o inimigo está ali com o seu pé colocado, pisado em cima da bênção, ou suas mãos agarrando a bênção. Ou seja, está tentando impedir que nós nos apossemos daquilo que já é nosso. Aí o Mombrana diz assim, que você tem que chegar e dizer para Satanás que você vai notificá-lo para o Espírito Santo. Aí Satanás não quer ser notificado, ele detesta o Espírito Santo. E então é claro que Satanás solta aquilo imediatamente. Deixa eu ler isso aqui para vocês. No parágrafo 146, a parte B da mensagem que eu estou aqui com ela nas mãos. O título é Perguntas e Respostas. Não sei se tem o número dessa mensagem aqui, mas é bom eu colocar para vocês. Perguntas e Respostas, pregado no dia 23 de dezembro de 1959, pelo profeta William Branham, na cidade de Jeffersonville, Estados Unidos. E quando eu estava lendo
lendo nesse trecho aqui, cheguei nisso aqui. Falei, qualquer hora eu vou passar isso para os irmãos. O irmão Branco diz assim, ele disse, olha aqui, Satanás, isto é meu. Esse isto aqui, você imagina o que você quiser imaginar. Aquilo que você crê que é seu. Então, eu vou ler só esse trecho, né? Eu estou lendo a parágrafo 146, a parte B. Por que estou lendo só essa parte? Para remir o tempo, porque temos mais que caminhar mais aqui nas escrituras e nas mensagens. Então, para transmitir esse pensamento, ele disse, olha aqui, Satanás, isto é meu. Eu sou o possuidor disto. Deus disse assim, saia. Correto? Correto? Saia do meu terreno. Aqui, apesar de dizer terreno, você pode imaginar que é o terreno mesmo, terra, sítio, fazenda, o que quer que seja, mas o terreno, o que quer dizer? Sua área de direito, aquilo que é seu, né? Então, saia do meu terreno. Seu terreno? Satanás diz. Ele não tem vergonha na cara de questionar ainda. Seu terreno, Satanás diz. Para te abalar, para tentar abalar a nossa fé. Aí aquele cristão que não tem muita certeza no que crê, ele começa a afrouxar na fé diante desta colocação aqui. Seu terreno, Satanás diz. Eu tenho a escritura dele. Você repete, né, Satanás? Eu tenho a escritura dele. E não existe duas escrituras, irmãos, sobre o mesmo bem. Então, ou alguém tem a escritura e o outro não tem, é assim que é. Então, eu tenho a escritura dele. Saia, você sabe. Vou notificá-lo sob a direção do Espírito Santo. Essa frase é clara que eu grifei aqui na minha mensagem. Vou notificá-lo sob a direção do Espírito Santo. E você acha que ele espera? Ele sai, o profeta disse aqui, ó. Ele sai. Com certeza. Ele tem que sair. Então, parágrafo 146, na parte B dessa literatura. Eu até mostrei aqui no vídeo, né? Para que pessoas, quem estiver assistindo na internet, ou este vídeo, né? Em algum aparelho, você então pode saber a fonte, né? De onde eu li este trecho. Isso é maravilhoso. Ó, isto me tocou. Nesta noite quero falar um pouco, não delongarei, quero falar por uns poucos instantes, mesmo que nós teremos culto aqui, se Deus quiser, nesse próximo sábado, e teremos a visita, né, ou as visitas dos irmãos daquela família que está vindo de Manaus, estado do Amazonas, e não sabemos mais quem estarão aqui conosco, Deus sabe, né? E temos trabalhado com afinco, né, para que esse local ficasse aprontado. Ele ainda não está com todos os detalhes pronto, mas já abriga-nos. Se chover, se fizer sol, se fizer frio, se fizer vento, nós estamos com um agasalho, né? E assim então, Deus proveu para nós esse lugar tão bom. Eu pelo menos estou muito feliz. Muito feliz. Creio que todos vocês estão também. E agora isso aqui, mesmo sendo direito, isto e todas as bênçãos que nos são por direito, teve que ser lutado, como vocês têm visto, né? Irmão José, com a família, viajou aí em torno de 60 quilômetros para estar aqui, e suposto a ter que viajar na próxima semana de novo, mas todos esses esforços é para possuir aquilo que já é nosso. Porque se nós não fizermos isso, olhe para Israel, quando eles, Canaã era deles, por direito, por herança, mas lá estava cheio de jebuseus, filisteus e tantos eus, né, naquele testemunho do irmão Sansão, ele gravou um áudio, né, de um testemunho, ele falou, tanto eus que Israel teve que vencer para poder eles pegarem cada metro quadrado lá da terra de Canaã. Ele falou, e nós também, nós temos que vencer tantos eus também, talvez não são jebuseus, como é que diz, filisteus, mas são eus, ego, né, dentro de nós, coisas que nós temos que estar vencendo. E então, à medida que nós vamos avançando, vamos vencendo todos esses eus, e aí então vamos deixando Jesus operar em nós. Amém. Agora o tema que Deus tocou em meu coração, para todo lado que eu olho, por isso que quando eu estava orando aqui, eu creio que não está aqui na gravação, mas no período do louvor, eu ainda estava falando assim que estamos cheios de alimento, né? Combustível, para nós não está tendo crise de combustível espiritual. Eu sei que as virgens prudentes nesses últimos dias, Jesus deixou essa parábola tão boa, tão maravilhosa das 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes, né? E ambas têm o mesmo tecido,
ambas são ótimas pessoas, mas a diferença é só o combustível, o azeite. Sem o azeite, as lâmpadas apagariam. Não daria para fazer todo o percurso. E nós temos um percurso para fazer, irmãos. Esse período que nós estamos vivendo agora, que é o entremeio, é o período no final de Laodiceia, indo do final da era laodiceiana para o rapto, para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, do nosso Isaac, do nosso filho prometido, que estamos aguardando para encontrá-lo nos ares. Mas existe esse pequeno curso aqui para fazer, e precisa de combustível para atravessar isso aqui. É como alguém colocar apenas meio tanque de gasolina na moto ou no carro, ou o avião abastecer pelas metades, e não vai conseguir fazer todo o percurso. Vai acabar o combustível, você vai olhar para os lados, ninguém vai te emprestar combustível, porque cada um tem o de chegar até no final. E então, isso é o que acontece, a diferença para virgens prudentes e virgens nécias. E nós estamos aqui buscando sempre estar abastecido no máximo. Amém. Nunca pelo mínimo. Nunca regular a boia pelo mínimo. Ah, estou olhando ali, estou percebendo um pequeno sinal de que tem o Espírito Santo ali, fala-se em línguas ou canta-se alguns hinos bons. Não é por aí. Você vai medir e buscar sempre estar com o tanque cheio. Amém. E aí então, para onde eu olho, eu pego as mensagens, pego a Bíblia, toda hora, só de começar a pensar, isso acontece não só comigo, mas com cada um que tem crido e recebido essa revelação, você se sente com a fonte jorrando água viva ao seu redor, e isso então você pode tomar e beber desta água. Só que nós estamos muito felizes, mas nós estamos muito sentidos também com as outras pessoas, pelas outras pessoas. Não é sentido com elas, sentido por elas. E Deus tem descido na terra mais uma vez, na forma da sua palavra. O corpo, palavra do Filho do Homem está na terra. Para que isso? Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Amém. Então, amém, as águias estão reunidas em torno desse corpo, palavra do Filho de Deus. Do Filho do Homem. E o Filho do Homem está aqui andando em carne humana, outra vez, como fez no passado. E nesta noite, então o tema, eu já ensaiei 2 ou 3 vezes e não acabei não falando. Medo e vergonha de confessar o Filho do Homem. Olha que tema. Isso me tocou profundamente. Vou até repeti-lo aqui no vídeo. Medo e vergonha de confessar o Filho do Homem. Para falar um pouco sobre esse tema, eu poderia e deveria percorrer diversas escrituras aqui na Bíblia, mas quero falar por poucos instantes. Não é pelo muito falar, mas aquilo que o Espírito Santo traz e ele aprova, ele vai pegar isso, levar até os corações das pessoas, e ali ele vai ampliar isso. É como um irmão dava testemunho há poucos dias. Falou, pastor Pedro, pude aprender bastante assistindo esses vídeos, essas pregações, e dali se pode tirar outros temas e continuar estudando. Então cada frase, cada palavra que o Espírito Santo traz é uma palavra sábia. É como aqueles irmãos que tiram mudas de mandioca, batata, ou que saem aqueles brotinhos. E quando essa rama, acho que é rama, né, que fala, tá boa para germinar, ela tem boa qualidade, cada nozinho daquele sai um brotinho, é isso que eu estou falando. Ela tem boa qualidade de germinação. Então a palavra de Deus é isso. É como aquela vara de Arão que reverdeceu e produziu amêndoas lá no lugar santíssimo. E então essa palavra de Deus viva e eficaz. Não é uma palavra morta, não é uma palavra murcha, não é uma palavra sem seiva. É a palavra de Deus viva, pronta para produzir vida. Amém. Então, medo e vergonha de confessar o Filho do Homem. Eu não estou com medo e nem com vergonha de confessar o Filho do Homem. Aliás, eu estou com muita vontade de confessar mesmo. Amém. Tanto é que está sendo gravado. É apenas aqui num pequeno computador, não é uma gravação. Uma gravação, como diz, com a melhor qualidade de áudio e vídeo, mas é uma gravação feita com muito amor pelas almas. Amém. E quem estiver usufruindo deste vídeo e a congregação aqui presente, continue orando, porque Deus está fazendo a obra. Amém. E muitos púlpitos, eu tenho aqui nas mensagens, depois provavelmente eu chego em alguns parágrafos aqui também, onde o profeta fala assim,
que crê que muitos de nós, pregadores, isso agora para quem prega a palavra, o profeta fala assim, não estamos levando essa palavra para as pessoas. E muitos pregadores estão passando o tempo, matando o tempo com entretenimento e mantendo o povo reunido em torno de um movimento, mas não estão levando, estão fechando as torneiras, ou seja, não estão dando essa água da vida como ela deve ser dada para as pessoas. E assim então está tendo rebanhos arrepiados. Qualquer coisinha um já fica ranziza com o outro. O profeta usa a ilustração do cacto. Ele andou muito pelos desertos do Arizona, ali nos Estados Unidos, e ele então viu pessoalmente aqueles cactos. E ele disse que naquela terra seca, a água do cacto vai secando e ele vai murchando. E à medida que o cacto murcha, fica mais saliente os seus espinhos. Aqueles espinhos que eram parecendo flechinhas, agora ele fica parecendo uma vassoura assim, ó, todo espalhado, com vontade de espetar qualquer um. O profeta usa isso, não sou eu que estou usando, eu estou só refalando o que o profeta comenta. E então o profeta diz que isso tipifica pessoas que vão ficando secas, sem a água da palavra, e elas ficam tão ásperas, que qualquer coisinha, se alguém olha para elas já pensam mal. Por que estão olhando para mim desse jeito? E começam a ficar assustadas. E daqui a pouco eu vou estar trazendo também aqui a mensagem no julgamento. Vou mostrar aqui no vídeo primeiro, e agora aqui para vocês na congregação. Essa mensagem foi impressa, eu consegui esse exemplar com muita dificuldade. Um pastor de uma igreja irmã, vizinha, ele tinha sobrando e me deu esse exemplar. Um julgamento, vou até ler já para vocês, aqui no parágrafo 125, eu até anotei aqui também no meu caderno para ter certeza que eu não ia perder. O profeta fala assim, deixa eu ler aqui. Como as pessoas em todas as idades chega de forma meio que estranha ao povo, quando eles estavam no mar naquela noite, e o Senhor veio a eles, eles acharam que era espírito, eles eram reticências, eles não sabiam o que era, e clamaram, mas aquela voz retornou, sou eu. Amém. Eu quero dar uma amplitude nessa citação, porque eu já li esse mesmo assunto na mensagem Um Testemunho no Mar. O profeta referindo esse mesmo assunto, e para isso é a palavra da pregação, tá? Pregar não é se exaltar, não é ficar gritando. Tudo bem, nada contra, viu? Quem quiser gritar e tiver unção para isso pode gritar. Mas pregar é fixar. Então, para que o que foi lido fique fixo. Certa vez, Neemias e Esdras, Deus usou aqueles homens para trazer a reconstrução dos muros de Jerusalém, a restauração ali. E então, foi feito um púlpito de madeira para esse fim. E ali então, o povo ficou de pé e o escriba Esdras lia a palavra de Deus e explanava ela perante o povo, e o povo foi compreendendo. Então, tá vendo? É para isso que Deus levanta ministérios, para trazer a palavra dele à tona. Amém. Porque só lendo, mas não tendo... É claro, o Espírito Santo já mostra logo. Porque algum espírito, mesmo no vídeo, na gravação, na internet, aqui eu creio que não, a congregação aqui está preparada, conhece bem a revelação, e tem essa própria revelação, que a revelação é Jesus Cristo revelado em carne humana, outra vez, mas algum espírito pode pensar em contestar, mas somente leitura, ou somente mesmo ficar ouvindo. Nos dias de Jesus, Jesus teve que lançar isso. Eles liam Moisés em todos os cultos, e no entanto estava crucificando o Cristo, que veio para eles. E então por isso deve ser lido e deve ser explanado. Quando aquele eunuco, em Atos dos Apóstolos capítulo 8, eu vou só fazer uma referência rápida aqui, quando ele, na carruagem, ele voltava do culto, que ele havia ido em Jerusalém cultuar, e estava voltando do culto e lendo o profeta Isaías. E Deus sabia que aquele eunuco era um homem chamado por Deus para crer em toda a palavra. E Deus enviou então o seu evangelista Filipe. E aí Filipe então pergunta, entendes o que lês? E olha a resposta do eunuco, Atos dos Apóstolos capítulo 8. Ele disse, como vou entender se não tem quem me ensine, quem me explique?
E então mandou parar a carruagem, convidou Filipe, e Filipe começou ao lado dele comentar sobre a mesma leitura. E não demorou muito, o eunuco compreendeu sobre o assunto, que aquilo era sobre Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, e que ele deveria ser batizado nas águas. E mandou parar a carruagem e falou: eis ali água, quem me impede de ser batizado? Amém. E Filipe falou: nada, em outras palavras, nada te impede, se crês. E então desceram ambos a água e Filipe batizou aquele eunuco. O que eu quero mostrar dessa passagem é que somente a mera leitura, não estamos condenando. Devemos ler as escrituras sim, mas então Deus vem e usa através do ministério para trazer então, eu só citei essa passagem de Atos, tem muitas outras que nós poderíamos então adentrar. E Deus prometeu que nesses dias ele enviaria o Espírito de ensinamento. Isso está em Joel capítulo 2, a partir do versículo 23. Ele enviaria o Espírito de ensinamento, o ensinador de justiça. E o Espírito Santo é esse ensinador de justiça, que está aqui agora operando através do ministério da noiva nesses últimos dias. Bem, então medo e vergonha de confessar o Filho do Homem. E não vou dizer que é normal, porque não é normal. Só que assim, não é novidade. Em vez da palavra normal, eu quero usar que não é novidade você encontrar pessoas, igrejas, congregações, comunidades, que até sabe coisas sobre a verdade do Filho do Homem, mas eles têm medo e vergonha de confessar. E se nós não cuidarmos, nós também vamos ficar ou com medo ou com vergonha, ou com os dois. E nós não devemos ter nem medo e nem vergonha de confessar o Filho do Homem. Por isso a leitura que foi feita aqui, irmãos, vou trazer aqui novamente, 1 João, eu disse que poderia percorrer, poderia e deveria, mas a fim apenas de remir o tempo. Se for necessário, eu volto nesse assunto mais tarde, numa outra ocasião, para colocar isso aqui, de repente, com mais luz sobre esse assunto. Não porque eu não tenho as escrituras agora, mas realmente eu quero contornar esse assunto apenas nessas escrituras e citando mais algumas escrituras acessórias aqui. Mas aqui quando João disse aqui, ó, no verso 2, nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Isso aqui chamou atenção, nisto. Então, vamos prestar atenção nisto. Como é, João, que eu vou ficar conhecendo? Quero ver a fórmula. Como que é? Ele disse, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. Bom, então essa aqui é uma parte do assunto. Então, confessar que Jesus Cristo veio em carne. Então, se nós ficarmos com medo ou com vergonha de confessar, mostra que não estamos enquadrados nesse verso 2, todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém. Agora, quem tem medo e tem vergonha de confessar, ele vai para o versículo 3. E todo Espírito que não confessa. Esse não confessa pode ser por medo, por vergonha. Sempre é uma dessas duas coisas. Tem medo de perder a popularidade, medo de perder o vale-refeição, medo de perder a credencial, ou medo de perder a posição no seu grupo social, e no seu companheirismo, no seu sistema, e assim sucessivamente. Então, todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, e pronto. Esse João aqui tem propriedade para falar isso. Amém. É aquele João que lá na Santa Ceia, ele ficou recostado ali no peito de Jesus. Jesus ele amava todos os seus apóstolos, todos os seus discípulos. Mas os irmãos lembram, tem várias passagens nos evangelhos, que Jesus tinha o costume de se separar com 3 deles. E João era um desses. Amém. Então Pedro, Tiago, João, volta e meia era olhado e Jesus estava com aqueles 3 ali. Tanto é que no Monte da Transfiguração, não é isso? É uma dessas ocasiões que estava lá Jesus, acompanhado de Pedro, Tiago e João. Isso não diminui os outros. Mas vocês estão vendo aqui uma certa predileção. Eles eram certos prediletos por alguma causa. Então não estou tentando exaltar João nem nada, mas estou dizendo que João, eu acredito que ele teve e tem propriedade. E ele tanto é João evangelista, escreveu o Evangelho, quando você lê o Evangelho segundo São João, e Deus usou ele também para escrever essas cartas aqui, 1 João, 2 João e 3 João. Então ele escreveu também essas 3 cartas, e também é o mesmo que foi usado por Deus para escrever o Apocalipse. Glória a Deus! E esse João aqui foi um dos discípulos que mais viveu, o irmão Brana disse. Ele morreu de velhice.
Ele foi fervido no tacho de azeite e não morreu. Eles pensaram que ele era até um bruxo, porque como é que esse homem não morre? Tentaram matar ele, mandaram ele para a ilha de Patmos, de castigo. Esse homem vai para lá, porque ele está tentando imprimir folhetos, está tentando colocar a Bíblia de forma escrita para as pessoas. E isso antes da fundação da Igreja Católica. O Espírito já estava, né, perseguindo. Pode ver que ele... por que ele fala aqui? Eu disse que ele tem propriedade, tem mesmo. Deixa eu ler o verso 3, só para vocês verem. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas, aí, se ele parar só aqui, já estava bem bom. Mas ele me ajudou, ele nos ajudou mais ainda, ó. Mas, este é o espírito do anticristo. Tá vendo? Então foi bom, João. Ele foi redundante, ele falou e refalou. Mas este é o espírito do anticristo. Então, você não tem que ficar supondo, eu acho... irmão, estou aqui, sei lá, estou pensando, estou analisando bem, eu acho que esse Espírito não é de Deus, não. Eu acho coisa nenhuma, não é de Deus, João disse. Se nega o Filho do Homem, nega que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus coisa nenhuma? Não é de Deus. E João pega, nem precisa falar, mas ele já falou, mas este que nega é o Espírito, é o anticristo. E o que é anticristo? Até o meu pai, que não tinha leitura, não estudou nem o primeiro ano, ele aprendeu a ler na Bíblia dele. Ele falava assim, como é que é? Quando tinha alguma reunião para resolver algum assunto e alguém faltava, ele era assim muito severo e ele falava, fulano não está nessa reunião, ele é antissocial, ele falava. Isso é um homem antissocial. Tipo assim, está contra, né? Não está a favor de ir lá ajudar a resolver os assuntos. Então, se meu pai lesse isso aqui, ou se lesse para ele, ele ia falar, então, ó, esse espírito é antissocial, ele é anticristão, em outras palavras, né? É anticristo. Então João chamou ele de anticristo porque ele é contra Cristo. Certo? Então, João ainda fez mais aqui, ele reforçou. Ó, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes. Tá vendo? Então já era falado sobre ele. Que há de vir. Quer dizer, os discípulos pregavam e já prevenia, né, as pessoas. Ó, vai estar um espírito de anticristo. E como esse João aqui, ó, o profeta diz, é um dos que mais viveu, ele chegou a ser pastor na igreja de Éfeso, depois de Paulo. Depois de Paulo ter partido, tudo mais à frente já. Então João veio a ser pastor mais tarde da igreja de Éfeso. E então ele diz aqui, ó, já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Então não tem que ficar esperando vir anticristo. Ele estava já no mundo na primeira era da igreja, na era de Éfeso, naquela época. Então de lá para cá ele só veio camuflado, tentando esconder, se esgueirando pelo meio. Irmão, se eu for olhar mesmo, fazer uma vigília aqui, não era nem cantando, não era pregando, viu? Amém. Tem assunto aqui para varar, passar da meia-noite e para amanhã. Glória a Deus. Eu só vou dar um toque para vocês verem aqui. Eu falei que esse espírito de anticristo vem se esgueirando de lá para cá, não é isso? Eu usei esse termo porque serpente não tem perna para andar e ela tem que sair rastejando, se esgueirando. E também tentando esconder para aqui, esconder para ali. Não pode ver uma sombra assim que ela entra ali para tentar se ocultar. E esse espírito vem se esgueirando desde Éfeso, Esmirna, Tiatira e todas as demais eras e varou aqui em Laodiceia. Ele varou aqui, mas o Espírito Santo também varou. O Espírito Santo também veio da era, primeira era da igreja, segunda, terceira. Então eu não estou preocupado, eu não estou com medo. Serpente pode vir de bando. Porque Deus nos deu poder para pisar cada uma delas. Pode fazer a fila de serpentes. Mas o que eu ia falar aqui que dá para varar até amanhã cedo falando, é que tem a mensagem, a sempre presente água da rocha, pregada pelo profeta em Mombrana, e naquela mensagem, também em outras, a serpente ferida, Apocalipse 5, a serpente ferida, é uma das literaturas também, eu apenas estou citando aqui no vídeo e citando aqui na congregação presente, para que em momentos posteriores possamos abordar esse assunto, e se eu não vier a abordar, cada um tem uma pista, né? Você pode pegar pela internet ou por onde for, mensagem a serpente ferida, Apocalipse 5, os dois títulos da mesma mensagem, e também a mensagem a sempre presente água da rocha. Eu não vou citar parágrafos, mas nessas duas literaturas o irmão Brana faz, e tem outras literaturas que ele faz também, a advertência, não vou citá-las aqui. Mas o profeta faz a advertência sobre a serpente ferida, uma visão que ele teve de uma serpente, e que ele feriu essa serpente, mas ela não morreu. E ela então saiu viva e ferida e entrou para um aguaceiro, para uma água. E o profeta então admite que isso é um espírito diabólico que está ferido, mas não morreu e que entrou para o meio do povo para tentar causar danos. E o profeta fala sobre doutrinas falsas
que na época que ele pregou essas mensagens, estava levantando um falso espírito, dizendo que o William Branham era Deus. E as pessoas já estavam se preparando para até batizar no nome de William Branham. E aquela situação foi denunciada, foi resolvida, denunciada, que eu digo espiritualmente. E o profeta fala assim, mas isso está resolvido, foi resolvido. Porque os irmãos que estavam com aquele movimentinho ali, se deram por advertido e parou. Mas o Espírito continua pelo meio. E hoje muitas pessoas têm medo, assustadas com Jesus. Já eu vou conectar tudo isso com os parágrafos que eu já li. E eu disse, eu poderia ir muito longe, ajudando, né, as pessoas nesse assunto. E eles têm medo de Jesus hoje em dia, pensando que nós estamos pregando, pensando que nós estamos ungidos com o espírito do anticristo, pensando que nós somos a serpente ferida. Tem pessoas que chegam a pôr na internet essas mensagens que eu falei para vocês e tentando jogar em nós assim, ó. Vocês cuidado, vocês são a serpente ferida, vocês são a falsa doutrina que estão por aí. Mentira. É a serpente ferida que está postando aquilo, essas coisas na internet e se escondendo, se esgueirando. E é ela que posta e coloca isso para fazer as pessoas pensar que ela é que está certa e que a mensagem de Jesus Cristo está errada. Então, muito pelo contrário, estamos aqui confessando o Filho do Homem. Amém. Então, confessar o Filho do Homem não é nenhum crime, é dever nosso. Cada cristão revelado. Perdão, eu não... Deixa eu ver, estou com 30 e poucos minutos, preciso terminar, irmãos. Mas eu tenho que chegar num fechamento. Jamais eu vou deixar um assunto assim, solto. Né? Então, o Espírito Santo, que é aquele que está lá em Joel, capítulo 2, verso 23, o ensinador de justiça, ele está aqui agora... E ele junta os cabos e conecta direitinho para que a luz acenda, para que funcione. Ele não chega aqui, bagunça tudo os cabos, desconecta todos os pinos e larga para lá, não. Então, ele usa o homem para fazer isso. Mas ele vai juntando e trazendo tudo e no final, tudo tem que funcionar. Bem, então se existe essa divergência, a serpente ferida, cuidado. Eu também digo, cuidado. Porque ela está por aí... Só pensando em entretenimento, colocando as pessoas para cantar o tempo todo, nada contra cantar, e fazendo passatempo, e fazendo as musiquinhas parecendo quadrilha, chapéuzinho, e se caracterizando de festa junina, todo mundo de xadrez, nada contra isso também, pode fazer isso aí à vontade, mas gente, não esqueça da palavra de Deus, não esqueça dessa palavra, confesse o Filho do Homem, pare de negar o Filho do Homem, pare de ficar divertindo as pessoas, cuidado, cuidado, cuidado o que com o Filho do Homem? Agora, Bíblia e mensagem para isso? Claro. Na mensagem do testemunho no mar, eu já me referi a ela, o irmão Branham toma aquela passagem, quando Jesus, ele depois de um culto, ele cansado, ele falou para os discípulos, despediu a multidão e falou, vocês podem ir embora, pode ir, que eu vou para ali para orar. E eles saíram, pegaram o barquinho e começaram a navegar, sem Jesus. E Satanás falou, está sem Jesus mesmo, eu vou agora afundar o barco deles. Satanás acha ótimo pegar as pessoas fora sem Jesus. Só que Jesus apareceu na hora e socorreu eles. Só que um detalhe que o irmão Branham chama a atenção, é lamentoso e lamentável mesmo aqui. É que em vez de eles ficar felizes, os discípulos felizes, porque Jesus estava aproximando para ser o socorro deles, eles assustaram com Jesus. Essa é a parte ruim, doída, que está aqui nessa mensagem de julgamento. Eu li para vocês só aquele pedacinho. Eu li aquele pedacinho onde falou aqui, é o parágrafo 125. Como as pessoas em todas as idades chega de forma meio que estranha ao povo. Quando eles estavam no mar naquela noite e o Senhor veio a eles, eles acharam que era um espírito. Então, da mensagem que eu citei, mas isso está na Bíblia, eles achavam que era um fantasma vindo sobre as águas. Em vez deles pensar, olha que bom, Jesus está chegando. Eles ficavam olhando para o outro assustados com Jesus. Depois vocês tomem a mensagem no Testemunho no Mar. Aqui eu tenho, é impressa pela imprensa da Palavra Original de Goiânia. E também essa mensagem aqui no julgamento, né, impressa pelo Ministério Luz do Entardecer. E provavelmente essa passagem está em outras mensagens também. Deus, certo? Agora, a ocasião que eles assustaram com Jesus, o irmão Branham está falando isso por quê? Já em pleno 1964. Creio que é isso mesmo. Em pleno ano de 1964, já com a revelação dos selos, o irmão Branham está falando, trazendo aqui à tona, que as pessoas estavam assustadas com Jesus. Igual daquela outra vez. Então, hoje elas estão assustadas. Mas por quê?
porque não tem revelação. E os ministros ficam com vergonha. Quando alguém chega e fala, sobre esse assunto aí do Filho do Homem, a maioria dos seus mestres se envergonham de explicar isso para eles. E outros talvez não teria vergonha, mas tem medo. Medo de explicar, e talvez o outro membro lá que não está crendo vai deixar aquela congregação. Então outros têm medo de tomar posição por isso aqui, e faz como Pilatos. Cadê uma bacia de água, né? E lava as mãos, fala, bom, pelo menos eu lavei minhas mãos, né? Eu não sou contra nem a favor. O que acontecer, eu não sou responsável. Lava as mãos, sai da cidade, né? Eu não fui no culto porque eu não estava na cidade naquele dia. É um modo de lavar as mãos, é a bacia de Pilatos. Eu posso um dia, quem sabe, pregar sobre esse tema, a bacia de Pilatos. Ela está sendo tão usada que eu, no espírito, eu posso ouvir o tilintar. Não sei se ela era de metal, de plástico, acho que não tinha plástico naquela época. Mas pelos olhos da fé, pelo espírito, vocês, irmãos, que têm a revelação, podem sentir que tem ela, viu? Como diz o meu cunhado, né, casado com a irmã da minha esposa. Ele fala, tem ela. Quer dizer, tem a bacia de Pilatos por aí afora, tilintando, gente lavando as mãos. Não, eu não estava, tipo assim, para não ter que dar explicação, né? Então, mas nós estamos aqui, porque nós não estamos com vergonha e nem com medo de afirmar, de confessar o Filho do Homem. Eu disse que eu teria que ir por várias escrituras, por quê? Porque as escrituras dizem assim, Jesus mesmo diz assim, que qualquer que se envergonhar do Filho do Homem diante das pessoas, o Filho do Homem também envergonhará dessa pessoa diante do Pai e dos santos anjos. Então, nós não podemos envergonhar, mas infelizmente há quem se envergonha. Mas que esta mensagem, que essas afirmações aqui, sirvam de encorajamento para aquele que está desejoso de confirmar mais sobre esse evangelho. Agora, falei várias coisas, mas deixa eu trazer aqui agora então uma pincelada rápida. O profeta diz que em Gênesis capítulo 6, quer dizer, o profeta diz, mas está lá, é só conferir. Gênesis capítulo 6 é onde houve a corrupção geral do gênero humano. E então a humanidade estava corrompida praticamente totalmente. E Deus desejou colocar fim em toda a carne. E tudo aquilo, de uma forma resumida, Deus fez trazendo o quê? O seu profeta, Noé. E Noé então apregoou a libertação, e Deus então trouxe aquela arca, e então aqueles que creram, ali houve uma separação de misturas. Ali houve então uma separação entre crentes e incrédulos, houve uma classificação muito simples de fazer. Os que creram entraram na arca, não ficaram conjecturando, elogiando Noé, Noé, você é ótimo, você é demais. Não foi isso. Entraram para a arca e pronto. Não ficar elogiando, pondo frases bonitas, eu amo meu pastor. Muitos colocam as fotos lá e fica fazendo marketing pessoal, né, das pessoas. Então, é claro que elogios são bons, é bom receber elogio. Mas muitas vezes, se for um elogio falso, é preferível não receber. Né? Verdade. Então, nos dias de Noé, quem creu, entrou. Amém. Quem não creu, não entrou. Verdade. E fez o quê? O que aconteceu? Simples assim, pereceram. As mesmas águas que subiram e flutuaram a arca, inundaram a terra, e os demais pereceram. Tá, estou citando isso porque eu vou precisar disso aqui, tá? Mais na frente. Gênesis capítulo 6. Agora eu vou passar rapidamente a fita, né? Gênesis capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu estou em Gênesis capítulo 18. Tem que passar correndo assim. Agora, Abraão está nos carvalhais de Manre, nos montes. Conhecido na Bíblia, né? Um cenário. Eu vejo esse cenário pela fé. É um monte, conhecido como as montanhas de Manre, também os carvalhais, porque certamente tinha muitas árvores de carvalho. E ali estava Abraão com sua esposa Sara, e recebe a visita de 3 homens, e desses 3 homens, Abraão olha para os 3, mas ele usa o singular e fala, meu Senhor. Amém. E muitos aplicam isso até bem, e fala, Abraão não era trinitariano, ele não cria em 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade. Ali, aquelas 3 pessoas que chegaram não eram 3 pessoas distintas da divindade. Ali havia uma divindade, e Elohim falou, meu Senhor, porque por revelação ele viu Elohim, que um daqueles era Elohim, o próprio e único Deus. Não existe 2 ou 3 não, o único Deus. Mas e quem eram os outros 2?
profeta diz, eram anjos do Senhor, anjos ministradores. E aqueles 2 anjos desceram para Sodoma. Eram homens, estavam em figura humana, e desceram para Sodoma para levar a mensagem para Ló e para os que estavam lá em Sodoma. Enquanto Elohim ficou a sós com Abraão. E o profeta, eu disse que eu precisaria de Gênesis 6, por isso que eu estava comentando. E preciso de Gênesis 18 também, antes de encerrar. Eu preciso de trazer pelo menos esse tripé, né? Quero que os irmãos entendam. Um tripé, Gênesis 6, Gênesis 18, e está faltando uma perna aqui, um pé. Lucas 17:30. Acha que tem jeito de fechar isso aqui sem falar em Lucas 17:30? Então, para quem é bom de memória e quem não é bom de memória também, irmãos, perdoa, deixa eu só repetir, porque eu quero ter certeza que no vídeo alguém vai anotar. Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 18 e Lucas 17, verso 30. Claro que você pode ler antes e depois, mais que isso aqui. Mas são para formar o tripé de sustentação para esse assunto. Gênesis 6, como foi naqueles dias. Gênesis 18, como foi naqueles dias também. E Lucas 17:30, essa expressão que eu falei, como foi naqueles dias, Jesus, isso sai dos lábios do Filho do Homem. Jesus fala, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias em que o Filho do Homem for revelado, ou nos dias da vinda do Filho do Homem. E o profeta Imombrana, exaustivamente, quando eu uso esse termo, eu estou querendo dizer, eu estou dizendo mesmo, não estou querendo não, estou dizendo, que o profeta Imombrana molhou a camisa diversas vezes, não foi uma vezinha esporadicamente não. Eu puxei isso certa vez no meu computador, apareceu, encheu a tela e faltou lugar para aparecer referência das mensagens. Isso é porque eu estava na reunião, deixa eu falar isso aqui, tem que denunciar Satanás, viu, irmão? Em 2015, eu fui convidado para uma reunião de ministros. E ali aqueles ministros, veio do sul, veio ministros de vários lugares, do sul, do norte, inclusive, né? Não é força de expressão, não, é literalmente mesmo. E estava todo mundo reunido ali, inclusive eu, porque eu fui convidado. Estava lá sentado, me comportei direitinho, e ali... Mas teve uma hora que o chefe daqueles ministros, assim, e em vez de pregar a palavra, eles ficavam passando videozinhos de graviola, de folha, de chazinho. Isso tem na internet, a hora que você quiser, você olha. Chá para acalmar. Ah, que é isso? Eu comecei a ficar, eu tenho a natureza meio quase igual a de Pedro lá. E, não, mas se eu levantar embora, eu vou perder. Eu já estou convidado, já estou aqui. Eu acho que nunca mais vão me convidar, não sei. E fiquei ali. Mas na hora que um daqueles ali falou assim, não existe esse negócio de falar que o Filho do Homem veio, que ele desceu. Não tem, não tem mensagem para isso, não tem escritura. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que eu estou ouvindo? E eu estava com esse mesmo computador aqui, puxei na hora rapidinho, lá tinha acesso, puxei, só para minha satisfação mesmo, é claro que eu já sei. Encheu a telazinha, as referências, o profeta falando, ele desceu, o Filho do Homem na sua vinda, Filho do Homem. Então eu falei, meu Deus, o que eu faço? Mas eu estou num ambiente aqui só vespas. E o outro assunto que eles falavam lá, além de graviola. Estou denunciando, viu? Estou denunciando Satanás mesmo. Amém! Tá? Esse vídeo vai ser postado. Todos poderão ver isso aqui, não tem problema não. E então, tudo tem a hora, chega, isso foi em 2015. E agora que eu vim falar isso aqui. E estou falando em público, porque eu estou aqui, mas está gravando de propósito. Amém. E então, além dos chazinhos, ficava ensinando sobre apicultura. Abelha daqui, criar abelha. Isso é ótimo, mas aí em matéria tem órgãos aí, tem associações de apicultores que fazem isso com propriedade, com a reunião de pastores, de ministros, onde você deve estudar as coisas profundas da palavra de Deus, como o Mombrana fala, mensagem é sua vida digna do Evangelho e outras. O Mombrana incentiva que nós devemos sim, os ministros sentarem, estudar essas coisas para trazer para o povo, senão fica aqueles ministros superficiais, preguiçosos e só andando só pela superfície, fazendo voo rasante. Então a águia não fica fazendo voo rasante por aí. Ela voa alto. Amém. Mas para voar alto, vocês sabem, ela tem exercício, ela faz exercício na palavra. Paulo recomendou a Timóteo que ele se exercitasse na fé, certo? Então ficava ali, apicultores daqui, zangão dali, abelha dali. Meu Deus, aonde vai parar isso? Mas o que mexeu comigo não foi nem tanto isso aí. Foi a hora que aquele ministro chegou e falou, não existe escritura, não existe mensagem que fale isso. Falei, não tem? E essa quantidade aqui, fiquei quietinho. E eu sei que Satanás não saiu sem sal, por quê? Porque depois, fora, tinha um outro rapazinho que acho que ele creu naquilo, ele engoliu aquela isca com anzol dentro, e ele estava tratando de insultar um dos nossos irmãos que crê nessa revelação, e eu passo, olha o que eu faço, estou passando por ali no pátio, aí os irmãos me chamaram, irmão Pedro, um momentinho, quando eu paro ao assunto, porque você viu lá,
pastor falou, né, não sei o quê, e falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sei uma covarde, aí deixei uma palavra aí, mas aquela palavra contundente, aquela que é afiadinha assim. Glória a Deus. E falei assim, um espírito de mentira tomou aquele pastor. Eu falei, eu estava lá, você viu, você estava sentado do meu lado. Glória a Jesus. Você viu a hora que eu puxei no computador? Viu? Ele viu, vi. Falei, então. Ali saiu mais de 30 referências nas mensagens, que o irmão Branco fala que o Filho do Homem veio, desceu, se manifestou. Então, seguinte, é um espírito de mentira operando em um ministério, fazendo as pessoas crer na mentira. Então a serpente ferida que está tentando fazer as pessoas não crer na revelação, ela está se esgueirando por aí com a sua ferida, com a sua, como diz, cadeira, sei lá que fala, o seu espinhaço quebrado e causando danos. Mas nós estamos aqui para ministrar o antídoto. Nós estamos aqui para ministrar o contra, né, o contra-veneno. Então não há problemas, a serpente pode ministrar o veneno dela à vontade. E o Filho do Homem está aqui ministrando o antídoto, o contra-veneno, para neutralizar. E quando esta palavra vai de encontro, aquilo lá perde o efeito, viu, irmãos? Perde o efeito. Porque perdeu comigo. Quando eu estava examinando sobre esse assunto, não faltaram explicações falsas. Mas Deus me preservou, cuidou de mim e fez uma lança afiada, os aguilhões da palavra estão aqui comigo. E cada um de vocês estão também, né, com esse mesmo aguilhão da palavra. E agora então vamos estar fechando esse assunto. Gênesis 6, Gênesis 18, Lucas 17:30. O irmão Brana vai comentar sobre esse assunto na mensagem do julgamento e mensagem dali, a presença de Deus não reconhecida, e assim sucessivamente. Então ele fecha esse assunto dizendo que a cena se repete. Verdade. Por isso que quando Jesus diz, como foi, assim será. Isso não é interpretação. E se é interpretação, é do profeta. Aleluia. O profeta ele é para isso mesmo. Ele é um decodificador. Nossa. A mensagem vem na forma de cifrada, e o profeta decifra. Ele decompõe a cifra. Ela vem embutida, o profeta faz isso, desembute e entrega para nós. Fala, é assim, é simples assim. Então, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, Gênesis 18. Quando eu falo uma coisa, eu quero que vocês criem um link assim na mente. Link, linguagem de computador. Gênesis 6, dias de Noé, tinha um profeta na terra. Gênesis 18, dias de Sodoma e Gomorra, tinha um profeta na terra. Deus em carne humana na tenda de Abraão. Aleluia. Então, criou os dois links. Agora, o terceiro link, né, para poder fechar. A Janice estuda informática, depois ela descobre isso lá. E Jesus, em Lucas 17:30, ele vem e fala, como foi, assim será. Aí, já que ele citou Gênesis 6 e Gênesis 18, ele tem que falar isso duas vezes. Amém. Como foi, assim será. Como foi, assim será. E por que esse assim será? O verbo conjugado no futuro. Será. Aí o irmão Brano vem agora, Deus vem através do profeta, já passaram mais de 2000 anos, e aquele assim será de Jesus, dito naquela época, assim é. Amém. Você já troca o será por é. Aleluia. Então nós estamos vivendo agora o tempo presente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, naquele tempo, hoje e eternamente. Aleluia. Então nós estamos vivendo agora o tempo não do será, é o tempo do agora. Então o Filho do Homem está aqui agora. Amém. A cena se repete. Eu não sou o autor dessas palavras. Deus usou o profeta irmão Brano e eu estou repassando. Amém. Eu acho uma covardia muito grande as pessoas ir contra essas coisas e o profeta não está mais aqui para levantar e falar alguma coisa, como ele levantou nas outras épocas e falou. Então tem que alguém levantar do banco e falar, não, não é assim não. Glória a Deus. As profecias que o profeta Elias tinha falado, quando Elias não estava mais no tempo do cumprimento delas, mas estava Eliseu. Aleluia. Depois Eliseu e nem Elias não estavam, mas a profecia estava. Levantou um Micaías. Ele tomou um tapa na boca, dado pelo presidente da Associação de Pastores, de Ministros, naquela época. Mas que Micaías falou, ele falou. Amém. Tem um vídeo meu na internet, que eu preguei, né, que ninguém evita um profeta de Deus. Aleluia. Não tem esperto que vai evitar. Então, hoje é a mesma coisa. Ah, mas o lembrando não está aqui, é um cadáver, está lá. Não tem problema, nos dias da voz do sétimo anjo. E a voz está aqui, e tem pessoas que recebeu essa voz, e essa voz agora está dentro de nós. Amém. Ô, irmãos, não tem como eu... Glória a Deus. Mas na mensagem Perguntas e Respostas sobre os 7 selos, alguém fez uma pergunta para o profeta. Irmão Brana, terá a noiva um ministério nos últimos dias? Porque tem gente que fala assim, ah, mas a noiva não tem, isso aí é conjectura de vocês. Não, alguém também pensava isso e falou, irmão Brana, terá a noiva um ministério nos últimos dias? O profeta fala, sim, ó, sim, ele ainda fala desse jeito, ó, sim, sim.
ela tem um ministério nesses últimos dias. Então tem um ministério. Amém. Jesus vem e opera através do seu corpo. Nós somos o corpo místico de Jesus aqui na terra. Aleluia. E Jesus vem, um corpo sem espírito está morto, mas um corpo com espírito está vivo. E a noiva com o Espírito de Cristo nela, ela está viva, Amém. operante. Glória Então a a Deus. palavra de Deus operante. Ei, Deus, poderoso. Seria ótimo demais se pudesse pegar essas partes que eu falei para vocês, pelo menos algumas delas aqui. O computador escorregou aqui. Já estou fechando, irmãos. Não tem problema não, né? Vão ser só uns minutinhos. Estamos com uns 40 e poucos minutos. Glória a Deus. Deixa eu tomar aqui alguma coisa. Primeiramente, deixa eu fazer umas citações que vai ajudar muitas pessoas. Vocês já são ajudados, foram ajudados, e creio que vocês têm o Espírito de Cristo, Espírito de sempre querer ajudar. O verdadeiro Espírito de Abraão, ele não quer só para si. Deixa eu falar, e Bíblia nisso, né? O pastor Wanderlei gosta de falar Bíblia nesse assunto. Abraão, quando Ló foi capturado pelos reis inimigos, e aqueles reis levaram Ló com tudo que tinha, você pode ver que Abraão pegou os seus criados armados com facão, com as armas que eles tinham ali, e foi atrás. E arrecadou Ló de volta. Então o profeta fala, isso é o Espírito de Cristo que Abraão tinha. E nós temos esse mesmo Espírito. Se o inimigo leva manietado, que quer dizer amarrado, né? Rendeu, pegou, passou corda, amarrou e levou, nós não comemoramos a derrota de ninguém, viu, irmãos? Nós não comemoramos a derrota de ninguém. Nós temos o Espírito de Davi. Quando alguém chegou correndo, quase quebrando as pernas, acelerando, para contar para Davi sobre a morte de Saul, Davi falou, para que você veio contar isso para mim, rapaz? E mandou matar o cara. Falou, mano, pega esse cara aí, para que ele vem? Será que esse cara está tão alegre assim com a morte, né, de um filho de Deus? Então, se alguém vem também contar para nós coisas, nós não comemoramos a derrota de ninguém, especialmente dos filhos de Deus. Mas nós intercedemos. Tá? Porque a intercessão está em Cristo e Cristo está na noiva, então a intercessão está na noiva. Amém. Eu quero dizer isso por aqui, ó. Na Escritura de João, capítulo 8, versos 56 ao 58, é um trecho, né, do 56 ao 58, aqui diz assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Teria que fazer a tal da vigília mesmo, continuar pregando. Irmãos, isso aqui é Jesus no Evangelho de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Então o Evangelho não é de João, é de Jesus Cristo, segundo João. Olha o que sai dos lábios de Jesus. Jesus, diante dos judeus ali, falou assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. O que vocês entenderam? Que Abraão tinha vontade, não é isso? Exultou. Ficava com a vontade de ver, se eu pudesse ver os dias do Filho do Homem. Lá no tempo de Abraão. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, vírgula, e viu. Como que Abraão viu Jesus lá atrás? Vocês vão ver daqui a pouco os fariseus dando a cara assim para apanhar. Eles embarcam errado e viu. Jesus admitiu não, ele falou que Abraão desejou ver e viu. Amém. E não só viu, e alegrou-se. Amém. Então Abraão, ele exultou, quer dizer, ele desejou demais ver os dias do Filho do Homem, e viu e alegrou-se. Glória a Deus. Aí eu tomei outra escritura aqui. Por isso que eu falei, é um trecho. É São João capítulo 8, verso 56, 57 até 58. Eu tomei só as partes essenciais aqui. Aí Jesus diz também, aí os fariseus falam, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Essa aqui é a cara. Ele está dando a carona assim para levar um tapa da palavra, é claro, né? Nós não batemos em ninguém, mas a palavra bate. Nesse vídeo também ela bate também, tá? Quem tiver com o espírito de serpente tentando com o espírito de fariseu, nós temos por pai Abraão, os profetas, ok. Então, quando Jesus acabou de falar isso, em vez de falar amém, e crer que Jesus falou a verdade para eles, eles foram tentar retrucar Jesus, falando bem assim, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Fizeram essa pergunta logo para Jesus, tu não tens nem 50 anos? Até julgaram que Jesus tinha 50 anos, porque achavam ele muito velhinho, muito acabado, porque ele trabalhava muito, jejuava, ele era maltratado, e o profeta Isaías profetizou que ele não tinha aparência, ele era como raiz de terra seca, né, todo retorcido, né, a pele não era bonita, certo? Mas vamos ver aqui a resposta de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou.
É só ir em João, capítulo 8, verso 56 até 58, tá isso aqui. Então, a afirmativa de Jesus, a contestação dos fariseus e depois a resposta de Jesus. É que vocês não sabem de nada, antes de Abraão existir, eu sou. Glória a Deus. Então, mesmo assim, eu garanto que eles não captaram. E hoje também tem gente que não está captando, viu, irmãos, aqui. Eu sei que vocês não é que estão captando, vocês já captaram. Amém. Graças a Deus. Mas nós temos essa missão de não guardar essa luz só para nós. Verdade. Essa luz tem que ser exposta. Verdade. Mas eles não me chamam nem para fazer uma oração, se eu for numa igreja dessas aí. O máximo que vão estar por ali. E isso é a igreja que eu construí, vocês sabem disso. Não estou assim, né, jactanciano. Mas se for, uma hora eu posso gravar um testemunho sobre isso aí. Certo? Então, prosseguindo aqui. Eu não posso negligenciar isso aqui, irmãos, se deixar. Mateus capítulo 13, verso 17. Evangelho de Jesus Cristo. Faço questão de dizer que o Evangelho é de Jesus Cristo, mas segundo Mateus, porque foi Mateus que escreveu as palavras de Jesus aqui. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes. Então, Jesus estava jogando para eles que muitos da antiguidade desejaram ver o que eles estavam vendo. E não viram. Abraão viu. Vocês viram o que Abraão viu? Agora, muitos reis, muitos sábios, muitos profetas desejaram ver e não viram. Eles sabiam que no futuro viria o Messias. O Filho do Homem viria, mas eles não viveram para ver aquilo. E não ouviram. Deixa eu ler, porque eu fico cortando, né? Falando. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Então, muitos irmãos que estão no pó da terra estão aguardando a nossa perfeição, estão a nossa posição para que eles sejam aperfeiçoados, porque sem nós eles não podem ser aperfeiçoados. E na ressurreição geral, ou seja, na ressurreição que haverá antes do rapto, então nós encontraremos com esses irmãos antepassados. E eles então vão contar para nós, nós cremos na mesma coisa que vocês creem. Nós aguardávamos que isso acontecesse. E graças a Deus que agora estamos aqui todo mundo junto. Nós naquela época, vocês agora, e vamos estar todos juntos. E juntos, nós não vamos subir e encontrar Jesus nos ares antes de ter essa reunião. O profeta disse que por 30 a 40 dias, os mortos ressuscitados vão estar aparecendo para nós. Eles vão aparecer e você não vai assustar pensando que é fantasma. Você vai reconhecer, é o irmão, é a irmã. E então, quando ele der aquele sorrisozinho, você fala, já sei. Ele é tão jovenzinho agora, mas é aquele, quando ele partiu, ele tinha bem uns 80 e tantos anos, e assim sucessivamente. Deixa eu pegar mais outra escritura, de Lucas 10, 24. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. É a mesma citação em Mateus e em Lucas. E assim, então, são muitas escrituras, muitas escrituras, não vou citar todas mais. Mas eu queria passar para vocês sobre quando o profeta falou sobre o ministério da noiva. Os irmãos já conhecem esse assunto, mas eu gostaria de encerrar dizendo isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Caso eu encontre, eu passo para vocês. Mas é na mensagem Perguntas e Respostas sobre os 7 selos, quando perguntam para o profeta sobre o ministério da noiva. Fica o seguinte, não vou poder citar. Eu não vou poder ler, aliás, né? Mas citar eu já citei. E a qualquer momento eu posso sentar e pegar aqui e passar para as pessoas. E quem tem um chamado por Deus, pelo decreto divino para crer, não precisa estar pegando tantas provas. Eles apenas ouve, medita, busca a Deus sobre aquele assunto e o Espírito Santo esclarece. E muitas das vezes você nem precisa de provas, comprovação de A mais B. Não, você tem aquela tendência natural de falar, eu creio nisso. Apenas, às vezes, talvez você aguarde alguma confirmação de alguma escritura, como os irmãos de Bereia, né? Da cidade de Bereia, onde Paulo chegou ali, e quando Paulo pregava, aqueles irmãos iam às escrituras para ver se era assim. E achando que era assim, eles então foram confirmando, e ali então eles foram chamados de nobres, né? Que aqueles irmãos foram nobres irmãos, porque eles tiveram aceitação pela palavra. E aqui estou falando para a congregação que já tem aceitado essa palavra, mas como estamos
colocando, deixando nesta gravação para que ajude a outras pessoas. Então, estas outras pessoas, nossos amados irmãos, nossas amadas irmãs, que também estão nessa mesma linha de chamado espiritual, estamos aqui então para compartilhar desta bênção. Nesse instante, vamos nos colocar de pé, vamos encerrar. Estamos aproximando de 1 hora, né, de palavra, e Deus nesse tempo tem estado aqui presente. Vocês perceberam a quantidade de alimento que ficou ainda de fora, mas o que nós recebemos, esse já vamos digerindo ele, né? Vamos digerindo, e ele então vai trazendo esse efeito, lembrando de todas as coisas que foram ditas aqui, até merece ser revisto depois este vídeo, para que então nós vamos vendo cada passo, principalmente sobre aquela parte quando eu falei da vitória, né? Foi na mensagem perguntas e respostas, eu citei, né? Tá aqui no vídeo, sobre mandar Satanás sair de cima do seu terreno. E hoje, no amanhecer desse dia, de manhã, Deus entrou no meu coração com um sentimento. E o profeta diz assim: quando você for orar por alguém, ore com sentimento. Eu não fico pensando o que o profeta quer dizer, mas você deve sentir. Os estudiosos chamam de empatia, que na verdade é você se colocar na posição do outro, no lugar do outro, e tentar sentir o que ele sente. Mas não adianta fazer isso artificialmente, através de psicologia, dessas coisas. Mas o Espírito Santo é que entrou ali e me tomou e me colocou numa posição onde eu comecei a sentir. E falei assim, sabe uma coisa? E aquilo me conectou com essa passagem da mensagem que eu citei, dizendo: Satanás, sai daí. Amém. Então eu falei, sabe uma coisa? Eu não aceito Satanás ficar pisado mais nesse terreno, não. Ele está ali, ele é um porceiro precário, aquele porceiro que não tem nenhum papelzinho comprovando que ele está ali. Então, quem é o dono disso aí sou eu. Quem é o dono disso aí é a minha irmã. Quem é o dono disso aí é o meu irmão. E estou aqui para determinar que Satanás tire seu pé de cima dessa bênção, porque essa bênção é da minha irmã. Amém. E então, vamos estar orando aqui, porque essa oração pode contemplar outras pessoas também no vídeo, e elas serão abençoadas. Vamos fechar nossos olhos nesse instante. Vamos pedir ao nosso Deus e que Ele conceda então toda a bênção que nós precisamos. E aquele assunto que me veio, irmãos, eu deixo aqui confessado. Muitos de nós acometidos pela correria do dia a dia e as pressões, e às vezes perdemos sono. E o sono é tão essencial, no outro dia faz falta se nós perdemos o sono. E então, eu me posicionei contra Satanás e eu não aceito, não admito ele nunca mais colocar o pé dele para perturbar o sono de nenhum de vocês aqui. Viu? E então, irmã Ivani, irmã Célia, irmã Ana Maria, irmã Jonice, irmão José Luiz, demais irmãos que estão nos ouvindo, né? Irmã Maria da Penha, ali onde está, e todos os nossos demais. Eu seria injusto citando nomes, porque talvez poderia não citar alguns. A mim mesmo também. Então, esse espírito perturbador que vai nas pessoas e tentando roubar essa bênção maravilhosa que é o sono que Deus dá para repor. É o momento que você se reabastece sua bateria para no outro dia ter disposição. Então, esse ladrão de sono foi detectado, não por mim. O Espírito Santo detectou ele. E foi lá na cama de manhã, eu estava acordado assim, antes de levantar, e ele falou assim, ó, sinta isso com as pessoas que sentem isso. E eu senti, irmão. Eu senti e falei, não. E eu já tinha conhecimento dessa mensagem que eu li para vocês. Não, negativo. A minha irmã tem a posse, ela tem a escritura disso. Eu tenho a escritura. Então, eu notifiquei Satanás. Sim, Pai eterno. E ele agora, se fosse para tirar uma foto dele, ia sair das costas dele, porque ele está correndo. Ele está se mandado. Ele não fica, porque ele está com vergonha, ele está chateado de ficar e é para sumir mesmo. Então, todos vocês darão testemunho. Em outra oportunidade, vocês falam assim, olha, pastor Pedro, estou dormindo tão bem, para a glória de Deus, tá? Não é glória de pastor nenhum, não. É verdade. Apenas o que eu tenho é fé. É verdade. Fé para fazer Satanás tirar o pé de cima. Ainda mais que eu li ali o William Brandt diz, ele sai, pode ter certeza ele sai. É claro que ele sai. E é claro que ele sai mesmo. Então vamos orar. Amado e bendito Deus. Até mesmo antes de orar, eu sei que Satanás já desocupou o espaço, Senhor. E nesse instante, ó Pai querido, aqui nessa congregação presente, meu Pai, esse primeiro culto neste novo local, Senhor, este novo salão. O primeiro de muitos outros que haverão aqui, ó Pai amado. Já começa, ó Pai, trazendo libertação para as pessoas.
denunciando a serpente que está ferida, mas está por aí causando dano, ó Pai. Mas ela está desmascarada também. E nesse momento, ó Pai, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, meu Pai, que tem a escritura das suas bênçãos, nesse momento, toma posse genuína daquilo que é seu, meu irmão, minha irmã. No nome de Jesus Cristo, para a sua honra e glória. Amém. Amém. Então, estamos encerrados e até nossa próxima oportunidade, se Deus quiser. Amém. Graças a Deus. Glória.